Já faz muito tempo que um dos personagens mais especiais e queridos de Dogman é o ex-vilão Pete, o gato mais malvado do mundo. Ele não vai arruinar os meus planos malignos! Mas você sabe toda a história da família do antagonista e conhece até mesmo a teoria de uma possível namorada que tá chegando nos quadrinhos? Uma das figuras mais importantes na vida do Pete com certeza foi a sua mãe Grace. Ela era uma gata de pelo malhado que apareceu pela primeira vez na 7ª edição dos quadrinhos, chamado Dogman, pra quem a bola rola. Ela foi companheira do Groot, o pai do Pete. No passado, ela foi pedida em casamento quando o vilão roubou a joia Anel do Destino. Mas a esposa não tinha total consciência das coisas que o seu companheiro fazia. Infelizmente, o marido era a única fonte de renda deles, e por isso, quando a Grace ficou doente, a presença do Groot seria muito importante. Mas antes da doença, ela sempre foi uma mãe amável. Ela gostava de tocar um instrumento ukulele e ensinou o seu filho também. Foi ela quem sempre o encorajou em tudo e manteve ele longe de problemas antes da família ser destruída. Quando a Grace ficou doente, o seu marido a abandonou, deixando também o seu filho pequeno sem cuidados. Grace e Pete foram morar no abrigo Casa Feliz, que era comandado pela Sra. Pierce, outra figura importante na vida do gato vilão, mas a gente vai falar dela mais pra frente. Quando a Grace perdeu a sua vila, o Pete também ficou sem a sua única inspiração pro bem, até conhecer o seu filho no futuro. Mas antes de falar sobre a importância do seu clone, é melhor você já preparar a sua pipoca e sentar no sofá. Tá começando mais um Team Videos. Pensa na seguinte frase, abre aspas, eu nunca senti nenhum amor por ele. Fecha aspas. Essa não é uma coisa que se espera ouvir de um pai falando sobre o filho, mas quando se trata do vovô Groot, a falta de carinho é sempre muito comum. Muitas pessoas pensam que ele é o nome do pai do Pete, mas na verdade é a forma como ele se chama quando ele usa a sua invenção, o motor cerebral, que transforma todo mundo em uma versão do incrível Hulk. No caso do Groot, ou vovô, ele é o total oposto da ex-esposa Grace, e também é um personagem muito importante na formação do arqui-inimigo do Dogman. Ele apareceu na 7ª edição dos quadrinhos, mas sempre foi mencionado pelo Pete nos livros anteriores. Groot sempre foi um pai que nunca teve carinho pelo Pete. Na verdade, as pessoas acreditam que ele seja o responsável pelo machucado na cauda do filho, e por ele ser muito egoísta, também abandona a esposa doente para cuidar do filhote sozinha. Quando foi preso na cadeia dos gatos, ele contou ao Big Jim sobre sua companheira e demonstrou arrependimento com isso. Ao que parece, ele já sentia muita vergonha pelo que fez com a Grace, mas como o Pete, ele nunca se desculpou de verdade. Foi justamente por causa dessa forma malvada com que o vovô machucou o seu filho que acabou jogando o Pete na vida do crime. E para os que ainda não entenderam, não foi a Grace que deu a inteligência pro filhote, e sim o Groot. Esse vilão é um gênio, assim como seu filho, sendo capaz de criar máquinas poderosas e muito malvadas, que ele usa para cometer crimes. Mas atualmente, na 13ª edição, ele tá começando a mudar de opinião e se transformando em alguém melhor. Será que finalmente ele vai dizer que ama o Pete? Isso seria muito emocionante. E claro, em um vídeo sobre a família do Pete, o maior antagonista de Dogman não poderia faltar. E existem algumas informações sobre o gato vilão que talvez você não saiba. Para começar, o Pete tá em mais quadrinhos que o próprio Dogman, sendo ele o primeiro personagem desse universo a ser criado. Na verdade, o ex-vilão é baseado no próprio autor Dav Pilkey em sua época de escola. Sua primeira aparição foi no quadrinho Super Bebê Fraldinha 2, A Invasão dos Ladrões de Penico. Nessa HQ, ele serve como ajudante de um ladrão de bancos, mas na época o Pete era um gato que andava normalmente nas 4 patas e que já conseguia falar. Nas histórias em quadrinhos do cão policial, a vida do Pete começa a ser contada a partir da 7ª edição, com lembranças da sua infância, mostrando a mãe dele e a vida que os dois tiveram no abrigo depois do abandono do Groot. Uma curiosidade é que foi nesse abrigo para gatos que o Pete e sua mãe conheceram o Big Jim. Na época em que eles se encontraram, os dois eram crianças. Antes disso, em outra lembrança, a gente descobre que o Pete foi expulso dos escoteiros depois do Pig e outro vilão criar um plano maligno para acusar o gato de criar um caos no acampamento. Como você viu no filme, ele cria um filhote que é um clone dele mesmo, o Lil Pete, que é um gatinho cheio de amor. Isso é muito importante, porque se o Lil tem essa personalidade, então quer dizer que ele tirou todos esses sentimentos do seu original. O Pete sempre foi bonzinho,
mas estava confuso. Hoje em dia, ao lado do seu filho, o Pete reconstrói a sua vida e tenta recuperar a família que perdeu. É por isso que a gente acredita que tá mais do que na hora do ex-rival do Dogman conseguir uma namorada que possa ser uma mãe pro pequeno Leo. Vamos falar disso mais tarde, então fica ligado. E você, também quer que o Pete se apaixone? Comenta #amor pra gente te conhecer. Provavelmente o Lil Pete é a figura mais importante na vida do gato malvado. Por ser muito jovem, não existe uma história grande pra esse personagem, mas a presença do clone mudou tudo nos quadrinhos de Dogman. Leo começa a sua história antes mesmo de existir nos quadrinhos, porque muitos fãs não sabem disso, mas o gatinho é inspirado na mãe do autor. O seu nome é Barbara Pilke. O filho do ex-vilão aparece pela primeira vez na 3ª edição dos quadrinhos, Dogman, o conto dos dois gatinhos. Essa informação é muito importante para o futuro das animações no cinema. O fato da DreamWorks ter escolhido trazer o Lil Pete já no primeiro filme do cachorro policial é uma prova de que os próximos filmes também vão adaptar mais de um livro. Na história do gatinho, o Pete queria um clone para ajudar com os crimes que ele cometia, mas o vilão foi descuidado e não percebeu que a cópia demoraria 18 anos para crescer. Leo é um personagem que disse ao mundo qual era o seu próprio nome, e como a sua personalidade é baseada na infância do seu original, a gente sabe como o Pete se sentia. No início, a relação entre eles não era nada boa. O vilão tentou abandonar o filhote do mesmo jeito que o Crude fez com ele, mas o Leo conquistou o coração de todos nós, e hoje ele é um grande herói de OK City, conhecido como Cat Kid. Hoje, ao lado do Dogman, ele enfrenta todo tipo de maldades com amor, carinho e miados. Agora vamos falar de uma personagem que ainda não existe, mas que precisa aparecer logo, a futura namorada do Pete e mãe do Leo. Vamos chamá-la de Mary, tipo Mary Jane, entendeu? Pete e Mary. Seria uma referência muito legal. A existência dela precisa ser confirmada nos próximos quadrinhos, porque desde o começo da trama, o Pete perdeu a sua própria família, começando pelo grande amor que recebia de sua mãe. O pai nunca ligou para ele também, mas agora o ex-vilão abandonou a vida do crime e tá construindo uma nova família. Leo precisa de uma mãe que cuidaria muito bem dele. Você não acha? Além disso, um amor romântico pro antigo rival do Dogman seria uma história sensacional nos quadrinhos, que pode até ser engraçada. Imagina ela sendo a primeira policial felina da polícia de OK City e que não gosta do Pete, até que finalmente ela se apaixona por ele. Mas antes deles se beijarem, acontece muita confusão entre os dois. É uma ideia interessante. Você sabia que o Big Jim é na verdade o irmão do Pete? Calma, eles não são parentes, mas os dois se conheceram quando eram crianças. Depois que o Crude abandonou a família, a sua esposa Grace não tinha como manter a casa em que eles viviam de aluguel, e então os dois foram expulsos. Foi nesse momento em que eles tiveram que ir viver em um abrigo. Quando eles chegaram nesse lugar, tinha um gatinho chamado Little Jim, que no futuro seria o Big. A Grace começou a cuidar desse filhote porque os pais do Big Jim infelizmente perderam a vida em um acidente de carro. A relação entre as crianças sempre foi divertida, porque Big Jim é um gato comediante que sempre deseja fazer os amigos darem risada, mas na verdade ele não é tão engraçado. Muitos fãs não sabem o motivo desse personagem estar preso, mas tem algumas teorias. O Big Jim é um gato que detesta injustiças. Isso envolve alguns protestos e muitas confusões que acontecem na cidade. Ele pode estar preso por fazer o caos acontecer em OK City. Uma pista é justamente os protestos que acontecem dentro da prisão dos gatos. Quase todos rolam com a ajuda do Big Jim. Outra pista é o nome do herói que esse personagem tem. O Big Jim é conhecido como o Comandante Cupcake, o herói que acredita que um doce cura todos os problemas. Talvez ele esteja certo. Mas existe uma outra coisa importante para falar do irmão adotivo do Pete, o fato de que ele também é uma vítima do Crude. Sim, o pai do gato vilão também já fez uma maldade com o grandão. O pai do Pete criou uma máquina chamada Cérebro Motor, e essa invenção é capaz de transformar a pessoa que o utiliza em um monstro super musculoso. No caso do vovô, o personagem virou o Crude, mas para ter certeza de que funcionaria, o vilão resolve utilizar uma cobaia, o Big Jim. O coitado do irmão adotivo do Pete cria um monstro chamado Snug, porque ele só conseguia dizer essa palavra. O Crude é de fato muito malvado,
porque a máquina que ele criou poderia dar muito errado e destruir o cérebro do Big Jim. Ainda bem que tudo deu certo. Hoje em dia o Dav Pilkey tá dando muita atenção para esse personagem. A 13ª edição dos quadrinhos, chamada Dogman Begins, foca na vida de herói do comandante Cupcake depois dele escapar da cadeia. Mas a boa notícia é que o 14º quadrinho já foi confirmado. O nome vai ser Dogman Believe, que lança entre setembro e outubro desse ano. Mas não espere até o fim do ano para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você recebe os nossos conteúdos diários. Vai por mim, vale a pena, tem vários vídeos sobre Dogman, você vai amar. Existe outra personagem que faz parte da família do Pete, mas que não tem muita participação nas histórias do Dogman. O nome dela é Senhora Pierce. Ela é uma humana que controla o abrigo Casa Feliz, na cidade de Bedford Falls, que é um lugar que existe nesse mundo, mas que não é o cenário principal. Quando o Crude abandonou a sua família e a Grace levou o Pete para o abrigo, Pierce aparece pedindo para a mãe do vilão assinar um documento importante. É nessa hora que a gente conhece o nome da mãe do Pete. A Senhora Pierce é uma mulher gentil que ajuda os gatinhos perdidos, e o preferido dela é o Big Jim, que se transformou no seu ajudante. Como não tinha mais quartos para o irmão do Pete, a senhora levou ele para dormir no escritório dela. Junto da Grace, ela ajudou a cuidar do Pete e foi uma mulher muito gentil com ele, dando abrigo e comida. Não dá pra dizer que ele não teve amor na sua vida antes de se tornar um vilão. E sim, o novo membro da família do Pete só pode ser o Dogman. E isso não é nenhuma surpresa para quem acompanha os quadrinhos do Cachorro Policial. Os dois começaram sendo inimigos desde a época do Oficial Knight, que é o corpo original do protagonista. Mas hoje em dia isso foi esquecido. Por causa do amor do Liu pelo Dogman, o cão policial passou a se aproximar do ex-vilão, e hoje os dois são figuras paternas pro pequeno clone. Sabe quem mais faz parte de uma família? Você, que tá aqui no nosso canal. E é por isso que a gente separou mais 2 conteúdos para você se divertir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!